Nunca sei o que eu falo, se é bom dia, boa tarde, boa noite. Mas então, eu quero desejar para todos um bom dia, no sentido geral. É, muito obrigado mais uma vez, a permissão de estar com os senhores, no lar dos senhores e senhoras, né? É, passando um pouquinho do meu estudo. Não é uma aula, eu gostaria de bater um papo. é, Há mais ou menos. Ih, já até esqueci o tempo. Já faz tanto tempo, graças a Deus, né? Tive a permissão de ir ao seminário do Japão, no Sol Sagrado do Japão, naquela área muito jovem, né? Eu não sou jovem ainda, viu? Não fica olhando assim desse jeito, não. Mas era mais jovem. Então, nesse momento, eu tive a permissão de ir para uma difusão, onde eu conheci uma professora de Ikebana. Ela se dedicava, já é uma senhora na época, ela se dedicava junto com o Meisama, né? E na cozinha, junto com o Meisama, né? O esposo dela também fazia agricultura natural desde a época de Meisama. Então conheci vários polos de agricultura junto com o esposo dela, porque ele conhecia todos os produtores da agricultura natural da época, né? E ela assim dava aula de Ikebana também na unidade que eu fiquei. Então sempre que assim faltava algum aluno, ela me dava o material do aluno para mim fazer em Ikebana, né? Aí um dia ela perguntou assim para mim, Harrison, sim senhora, você está assim rezando, pedindo para meu aluno faltar? Aí eu abaixei a cabeça, que eu tô, porque tá faltando aluno toda semana, nunca faltava. Não, Ernesto, não faça isso, por favor. Então, a partir de agora, eu vou oferecer para você as flores para você fazer aula junto com meus alunos. Tá bom assim? Aí eu falei, puxa, obrigado, desculpa, Bessama, pelo meu pensamento egoísta, né? Mas eu queria aprender, eu não sabia nada, nunca tinha visto. Então, ela começou a me dar aula toda semana, junto com os alunos dela. Ela sempre falava de Meisama, a Meisama, não é? É, puxa, a Meisama ensinou assim, Meisama fez assim, né? E teve um momento na minha vida que foi muito marcante, depois de anos, eu voltei ao Japão para estudar e encontrei com ela no culto, né? Estava bem, uma senhora bem, né? Aí ela olhou assim para mim e falou, Harrison, nossa, nós conversamos bastante. Que nada. Nós choramos bastante os dois, mas chorávamos, né? Daquela alegria do reencontro e eu agradecendo a tudo aquilo que ela passou para mim, né? Agradeço muito ela, né? E, desculpe, sempre que eu lembro dela eu fico emocionado, né? Mas ela falou assim para mim, Harrison, você vai ficar aqui em Atami amanhã? Aí eu falei, vou, sensei, vou ficar aqui sim. Então, amanhã eu vou trazer um presente para você. Eu falei, nossa, muito obrigado, sensei. Deus me deu tanta coisa, mais presente. Então, amanhã você espera. Ela pegou, foi embora depois do culto. Ela morava em Gifu, foi até Gifu, uma cidade longe do Japão. E no dia, no culto matinal, logo após o culto, ela estava lá com um presente para mim. Eu fiquei tão emocionado, mas tão emocionado. Esse presente era um pacote de 5 quilos de arroz. Esse arroz que ela até hoje produz, ela própria produz na agricultura natural. Ela queria oferecer esse arroz para mim, para a minha saúde, para o meu crescimento, e que eu ganhasse energia espiritual, reiki, essa energia do arroz, né, para cumprir minha missão aqui no Brasil e no exterior. Poxa, talvez nunca imaginei um presente assim, né? Ela ofereceu esse
sentimento que ela vem produzindo desde a época de Meisama. O esposo dela tinha falecido, mas ela continua cuidando de um terreno perto da casa dela, né? E vem oferecendo para mim ganhar força. Olha, esse arroz foi uma coisa mágica na minha vida. Eu trouxe esse arroz e durante meses eu oferecia no altar, né? Depois com minha família saboreei esse arroz, né? Para ganhar essa energia, esse sentimento, esse amor, né? Pela obra, amor pelo trabalho de Meisama. Realmente eu queria, antes de começar a falar de Meisama, né? Falar esse momento, né? Realmente ganhei essa grande permissão e gostaria de passar para vocês, para as senhoras, né? Senhores, esse momento que eu vivi com o estudo da Flor do Meisama. Recentemente, o Sol Sagrado do Japão também lançou um livro de fotos de Ikebana de Meisama. Então, eu adquiri esse livro. Na época, nós oferecemos a todos os caravanistas que foram ao Sol Sagrado do Japão. Eu acho que alguns estão assistindo. Por favor, esse livro é muito importante. Eu escolhi algumas imagens desse livro, né, para estudar, bater um papo com vocês. Aquilo que eu aprendi nesses anos, apreciando e vendo as obras de Meisama. Pode ser assim, então? Então, por favor. Mas antes de falar da Ikebana de Meisama, né, queria fazer um convite. Nós estamos aguardando os senhores do Sol Sagrado de Guarapiranga, não é? Como o presidente vem nos orientando, lugar que vai receber todos os senhores. Então, por favor, antes de começar, eu gostaria de levar a nossa prece, nosso sentimento ao Sol Sagrado de Guarapiranga. E eu escolhi essa imagem e vamos escutar esse poema que Meisama está falando sobre os cosmos, a flor que está florescendo no Sol Sagrado. O cosmos plenamente florido balança ritmado, movido pela brisa do jardim. Meishu Sama. Mas o nosso presidente também, ele nos orientou no culto do Belo, né? O Belo é um caminho para despertar para a existência de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Não um belo só para enfeitar a casa, decoração, arrumar ambiente, não. Mas um local que é onde a gente vai despertar para a existência de Deus. Então, gostaria que os senhores, por favor, gostaria de escutar. Realmente, Meisama possuía tanta convicção no belo como caminho para despertarmos para a existência de Deus, que escreveu os seguintes poemas. Eu conduzo as pessoas ao caminho do reino dos céus, ensinando-lhes a verdade, praticando o bem e fazendo com que elas apreciem o belo. A verdade é o caminho, o bem é a ação e o belo é o sentimento. Desejo ardentemente que todos os cultivem. Estejam cientes os messiânicos de que o bem é o pensamento gerado pela verdade e o belo é a forma criada pelo bem. E ele nos orientou uma coisa muito importante. Esse poema de Meisama. Eu posso ler com os senhores? A verdade é o caminho, o bem é a ação e o belo é o sentimento. Desejo ardentemente que todos os cultivem. Estejam cientes messiânicos de que o bem é o pensamento gerado pela verdade e o belo é a forma criada pelo bem. Esse poema parece simples, mas é importantíssimo. Então, eu vou repetir eles várias vezes, desculpe, né? Mas é para mim decorar, tá? Não precisa preocupar não, tá? É para mim. Posso repetir? Estejam cientes os messiânicos, que o bem é o pensamento gerado pela verdade. E o belo é a forma criada pelo bem.
O belo é a forma criada pelo bem. Alguns filósofos falaram que não precisa preocupar o belo, não precisa preocupar com o bem, mas nós queremos refazer esse momento da história da arte, talvez. Não sei. Mas para nós messiânicos, o belo é a forma criada pelo bem. Então nós queremos, dentro da nossa igreja, desenvolver o belo, mas seja uma forma criada pelo bem. Ou seja, o bem é o pensamento gerado pela verdade. Aí Messama afirma, no ensinamento, religião e arte. A arte é manifestação do belo. Essa frase é importantíssima, porque Messama faz uma ligação muito importante entre a arte e o belo. Às vezes confunde um pouco, mas arte é a manifestação do belo. E o que era o belo mesmo? O belo era a forma criada pelo bem. Então nós queremos desenvolver uma arte que seja manifestação do belo. Queremos desenvolver uma arte que faça o nosso primordial, como o presidente nos orientou, faça o nosso primordial evoluir e crescer. Evoluir o secundário não precisa preocupar, não. Isso aí é muito fácil. Mas fazer evoluir o nosso primordial através do belo. Ganhar energia espiritual através do belo. Purificar através do belo. Então, esse ponto que Messama nos ensina. Enobrecer o sentimento do homem, enriquecer a vida, proporcionar alegria e sentido é missão da arte. Ou seja, a arte tem o papel, a importância de enobrecer os nossos sentimentos, proporcionar alegria e dar sentido à nossa vida. Desculpe, eu falei que ia repetir, né? A arte é manifestação do belo. O belo é a forma criada pelo bem. Tá ok assim? Posso ficar tranquilo? Então, gostaria agora de começar a falar um pouquinho da minha visão, do meu estudo de Messama. Antes de entrar na flor dele, não posso esquecer Messama, primeira arte que ele criou, importantíssima para a nossa vida, a arte do Jorei. Ou seja, a prática do Jorei, a importância do Jorei. Ok? Então, eu queria entrar esse caminho lindo, né? O caminho do trevo. Era um caminho que Messama percorria. Fazendo das flores, dos pássaros, do vento e da lua, meus amigos, desejo viver alegremente, mesmo neste mundo cheio de sofrimentos. A beleza da grande natureza representa o sagrado e silencioso ensinamento de Deus. Mokichi Okada. A flor do trevo, o Hagi, tá bonito, né? Assim, né? Essa era o caminho até a essa sala onde Messama escrevia uma das grandes artes, que é a base da nossa religião, nossa igreja, a caligrafia. Nesse momento, Messama escrevia aqui as caligrafias, né? Do Hikari, várias caligrafias que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Tem uma foto de Messama indo para a casa do trevo. Então, a primeira arte de Shodo, caligrafia japonesa, onde Messama escrevia, aí ele está escrevendo a palavra komyo, não é? Vamos ver o videozinho, Messama escrevendo? É uma das caligrafias, nós estamos tendo permissão aqui no Brasil de entronizar essa caligrafia no lar dos membros, dos senhores, das senhoras, né? Espero que já tenham conquistado essa permissão. É Lar de Luz, né?
caligrafia que Mesama nos ofereceu. Outra caligrafia, uma palavra muito usada por nós, né? Makoto, sinceridade, né? E essa caligrafia, Mesama também nos ofereceu, né? Flor celestial, ou flor do paraíso. Muito bonita, não acha? Essa felicidade imensa, ou seja, Fukueman, essa caligrafia que Mesama nos ofereceu, eu tive a permissão de alguns anos atrás, nesse local, né, fazer essa ikebana. Foi para mim uma emoção muito grande, né, perante a caligrafia de Mesama original, né, colocar essa flor, né, não foi um momento especial da caravana, e eu coloquei essa flor, né, para mim é um momento inesquecível. Por isso eu queria compartilhar com vocês esse momento, né? Espero que toda a felicidade, como Mesama escreveu, felicidade imensa, chega no lar dos senhores, chega para todos os senhores. Esse é meu desejo. Por isso eu escolhi essa foto, não é? Também ele fez várias caligrafias, leques, né? Esse ele escreveu para o outono, né? Então ele falou o perfume estimulante das flores do crisântemo. Será que já está chegando o outono? Ele fez essas caligrafias, esses leques, e ofereceu, né, aos membros, né, da época. Outro ponto que Mesama se empenhou muito, né, é a construção do nosso Sol Sagrado de Atami, né? Aí é uma foto dele acompanhando os dedicantes na construção da escadaria, do local, né? Outro lugar importante que Mesama, essa foto é bem antiga, Palácio de Cristal, viu? Dá para imaginar mais ou menos que é o Palácio de Cristal? Essa construção ele acompanhou pessoalmente, o desenho dele, todo o sentimento dele. Olhando assim, né? Olhando assim, esse é o grupo de dedicantes. Agora gostaria que os senhores olhassem, apreciassem comigo hoje. Hoje. Que vista maravilhosa, né? Colina das Aleias. Palácio Cristal, no fundo o Templo Messiânico, e lá em cima o Museu MOA. Esse era o desejo de Mesama, de oferecer às pessoas um local onde as pessoas pudessem repor a sua energia. Esse é hoje a imagem de como está o Palácio Cristal. Esse vidro da frente abre todinho, fica assim, ó, sem nenhum vidro. Gostaria de olhar com o senhor um pouquinho agora à noite. Olha que show. Nascer do sol. Uma vista geral de dentro do Palácio Cristal. Desculpe, né? Mas é um sonho. Assim afirma Mesama, quem deleita profundamente com a arte está apto a viver no paraíso. Além disso, ele oferecia aos membros pinturas também, não só caligrafias. Esses são os crisântemos branco. Crisântemo é um detalhe do crisântemo mais de perto. Pintou várias canão. Ameixas brancas, Monte Fuji. Além disso, na época ele tinha a loja também, ele fez design de várias peças, né, de adorno para a senhora, de cabelo. Essa peça também, segundo estamos pesquisando também, ele registrou nos Estados Unidos, registrou até no Brasil. Estamos verificando se conta esse registro, né? Naquela época, hein, ele registrou a patente em vários lugares do mundo, né? Ganhou prêmios também com essa obra. Né? São vários adornos para senhoras, né? Para colocar assim no cabelo. Outro ponto importante é a alimentação, não é? Então, Mesama utilizava duas salas. Uma sala
ocidental, né? Essa é a sala ocidental. Foi feito um livro com as fotos, com os utensílios que Mesama utilizava no dia a dia, de acordo com o mês, né? Então, essa é a sala oriental, né? E uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, não sei se conhece esse prato sukiyaki, é um prato que come no inverno, né? Mesama tinha um dia marcado, ou seja, no terceiro dia do ano, Mesama reunia com a família para saborear isso e os convidados. Nesse momento, ele conta que era um prazer muito grande, Mesama, com as pessoas. Ele ficava assim, dosando, né? O sabor do tempero, com a que ponto do cozimento. Então era um momento assim muito especial. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse livro também é esse prato. Peru, né? Então ele gostava de saborear esse prato, né? No dia do seu aniversário, 23 de dezembro. Na época não era muito comum. No Japão, nessa época, come pratos tradicionais, né, da cultura japonesa, mas nesse dia, Mesama gostava, no dia do seu aniversário, saborear não é peito de peru, como é que chama? Esqueci agora a palavra. Coxa de peru. De vez em quando ele esquece mesmo. Mas a coxa do peru, né, ele saboreava no dia do seu aniversário. Não é interessante? Outro sonho de Mesama, que podemos apreciar hoje, resultado do trabalho de várias obras que ele colecionou, essa é a vista no Museu MOA. Como eu falei, lá em cima está o Museu MOA. Né? Hoje o Templo Messiânico, vários ângulos, né? Uma obra arquitetônica, um sonho, um cartão postal da cidade de Atami. Nas épocas das ameixeiras, brancas e vermelhas. Essa é a vista do museu. Voltando a vista do museu para o mar, e um mar de cerejeiras floridas. Apreciar com amor a flor da primavera e o bordo do outono é corresponder à infinita bênção que nos é atribuída por Deus. Deleitando-se com a arte, somos purificados em corpo e alma. Isso sim é bênção divina. Também construiu o Museu de Hakone, outra cidade. Esta é a vista, mesmo recebendo convidados, no segundo andar do Museu de Hakone. Momento de alegria, descontração, onde recebia convidados para conversar sobre arte, conversar sobre o belo. Algumas paisagens dos jardins que ele planejou, Jardim dos Musgos, no outono, no verão. Também criou uma sala, um espaço para a cerimônia do chá, a arte tradicional japonesa, onde Mesama quis mostrar para o ocidental como que é a cultura japonesa. Então, uma imagem no outono e uma imagem no verão. Nessa sala, Mesama recebeu convidados, né, para mostrar a cultura do Japão. Uma arte milenar, uma arte que mostra a prática do anfitrião, a prática para receber o convidado. Tudo é preparado para receber o convidado. Então aqui, Mesama também, por alguns momentos, saboreou esses momentos, né? E gostaria que os senhores assistissem comigo, por favor, esse vídeo de Mesama indo para a sala do chá.
Aqui também ele estudava, apreciava livros de arte, obras de arte. E sempre no fundo, Mesama tinha a Flor como sua companheira, criando esse ambiente na sua casa. Flor vivificada por ele, recebendo algumas pessoas na sala dos Sanguetos. Aí é outra sala da casa Sanguetos. Uma vista mais ampla, geral. Outra sala. Também, todo o empenho de Mesama de construir, deixar hoje esse tesouro para nós, messiânicos, a condição do Sol Sagrado. Aqui o Sol Sagrado de Kyoto, agora na primavera, belíssima paisagem com as cerejeiras. No inverno, as azaleias ficam redondinhas, assim com neve, parece bolinha de neve, né? Paisagem do Sol Sagrado no inverno. Aqui Mesama com Nidai-sama e a Flor, que ele vivificou também no Tokonoma. Aqui em Atami, no Sol Sagrado de Atami, essa sala também, Mesama utilizou, depois vamos ver nas suas ikebanas, várias vezes para fazer ikebana, e aí que foram fotografadas. Né? Aí tem uma vivificação feita por ele, nesse Tokonoma do lado direito. Aqui também uma sala, né, em Hakone, né, onde Mesama também vivificou várias vezes a Flor nessa sala. Aqui também, no Sol Sagrado de Hakone, né, Shinzan-so, onde Mesama recebeu convidados, e sempre também a Flor estava presente. Na sala, no Kanzanten, onde Mesama também corrigia os ensinamentos, apreciava assim, a paisagem, mas a Flor também estava presente no seu dia a dia. Essa sala Komyo, sala Luz Divina, em Hakone, Mesama também utilizou várias vezes para fazer a ikebana também. Essa sala e essa sala em Hakone também, a sala do bambu, onde Mesama utilizava para fazer a ikebana também. Aí, no fundo, essa sala. Essa é a sala, como eu já mostrei antes, né? É a sala do segundo andar do Museu de Hakone. E dentro desses sonhos de construir o museu de Atami, ele construiu, ainda estava entre nós. Mas depois ele foi colecionando obras. Uma obra hoje importantíssima no Japão, que é Tesouro Nacional do Japão, o Byobu das Ameixeiras, né? Vermelhas e brancas. Uma obra de Ogata Kori, uma obra importantíssima da cultura japonesa. Não é? Nós tivemos a permissão com a caravana, levamos cerca de 350 caravanistas para apreciar essa obra, porque ela só é exposta no mês final de janeiro, fevereiro, só nesse mês é a época que está florescendo as ameixeiras. Outro importante objeto cultural do Japão, também Tesouro Nacional do Japão, é o pote das glicínias, que está no Museu MOA de Atami. Gostaria de tivesse a permissão de apreciar pessoalmente essa obra. É uma obra importantíssima, né? Eu sempre... Puxa, chegou na mão de Mesama 2 dias antes de ele ascender ao mundo espiritual. Essa obra hoje é um tesouro do Japão, né? Uma obra muito importante culturalmente falando. Mas Mesama também nos orienta que todas as obras do museu, ele, uma por uma, ele apreciou, ele se deleitou com essas obras, ele vibrou com essas obras, não é? E nesse momento que ele estava deslumbrando essas obras, ele também colocava energia espiritual nessas obras, para aquelas pessoas que fossem apreciar, mesmo voltando para o seu lar, voltando para a sua casa, essas obras continuariam exercendo essa influência positiva no pensamento das pessoas. Então, não era só colecionar obras, não era só por ter museu, eu acredito, isso é a minha opinião particular, mas essas obras funcionavam como hikari, ou seja, para salvar as pessoas,
Então, eu acredito que o museu, né, hoje, em algumas classificações de turismo no Japão, o Museu Melhor está num 5º colocado, ou seja, um dos 5 melhores museus, mais importantes museus do Japão. Puxa vida, eu acredito que isso é uma coisa realmente que Mesama deve estar muito feliz. Mostrando a milhares de pessoas, transmitindo a milhares de pessoas a energia de Mesama, que está contida nessas obras. Por favor, gostaria que estudássemos essas obras. Futuramente eu gostaria de detalhar mais essas obras, tá ok? O Tesouro Nacional, esse livro que guarda caligrafias de várias ilustres pessoas do Japão, também é o 3º Tesouro Nacional do Japão. Gravuras de Hiroshi, de vários artistas, né? Hokusai, que Mesama colecionou também. Outra foto que para mim, Mesama assistindo filme com os dedicantes, com a família, reunido, né? Olha o semblante de Mesama, por favor. Que semblante alegre. Né? Mesama dizia que é bom ver o filme, porque enquanto assistindo o filme, está na reminiscência disso, o nosso cérebro vai desenvolvendo, fica pensando, né? Quem que é, o que vai acontecer nesse momento, o nosso cérebro está desenvolvendo. Então, aí tem a foto Mesama, Sandai-sama, Nidai-sama, é uma foto realmente importantíssima. Então, agora vamos entrar no nosso tema. Um dos pontos que Mesama, ele mesmo, colhia as flores, né, no jardim para vivificar na sua casa. Ele ia com o dedicante, levando o baldinho para colocar as flores, né, para vivificar. E ele escreveu um poema, nos ofereceu um poema, que eu gostaria de escutar com os senhores. Bela flor, aprecio sempre deslumbrado a perícia da arte de Deus, a arte sobre todas as artes. O elevado brilho da arte é o que de mais precioso os homens possuem. Na formosura da grande natureza está latente o sagrado ensinamento de Deus. Quem se deleita profundamente com a arte está apto a viver no paraíso. Aqueles que desviam seus olhos da lua, da neve, das flores e dos sentimentos humanos estão distantes de Deus. Quem ama as flores da primavera e o bordo do outono está correspondendo às dádivas divinas. Aqueles que têm uma grande admiração pelas flores possuem corações que a elas se assemelham. Assim se expressou meu pai. As flores coloridas que florescem nos campos e montanhas são dádivas de Deus. Portanto, ele amou até mesmo as pequenas flores da natureza. Vivo para cumprir uma grande missão. Encantando-me com a lua, deleito-me com a flor. Foi desse modo que ele mostrou a grande natureza em seus poemas. Meu pai respeitava a característica de cada flor, vivificando-a rapidamente e sem manuseá-la exageradamente. Eu aprendi vendo-o fazer as vivificações e sinto-me muito feliz por poder expô-las a todos. Miya Ishioka, outubro de 2009. A flor de Mokichi Okada. Mokichi Okada deleitava-se com a composição de vivificações florais para todos os aposentos de sua residência, quando dizia estar pintando quadros com as flores. De suas composições foram feitas fotografias, das quais apresentamos algumas a seguir. Pode-se observar que o mestre não apreciava arranjos formais. Ele captava o aspecto da flor em seu estado natural e a vivificava em curto espaço de tempo. Contudo, percebe-se também que elas são essencialmente artísticas. Mokichi Okada deleitava-se compondo vivificações florais para todos. Ao orientar sobre vivificações florais, o mestre sugeria: pintem com as flores.
demonstrem algo semelhante ao vigor das pinceladas de um quadro. Costumava comentar ainda: visitando museus e apreciando quadros constantemente, vamos adquirindo uma consciência estética. É essa consciência estética que propicia unidade e sistematização à expressão da arte da Ikebana Sangetsu, a flor de Mokichi Okada. Gostaria que, por favor, observasse bem a foto do Meisama colhendo as flores, né? Olha o semblante de Meisama. Que alegria esse momento de verificar a flor. Gostaria que os senhores, por favor, em outro momento, eu falei um pouquinho sobre sentimento, sobre preparação de colocar a flor, né? Então, com essa imagem, eu gostaria que os senhores, por favor, verificassem a flor. Esse é o baldinho que Meisama e a tesoura que eu utilizava para ir fazer a poda das flores. Então, Meisama afirmava alguns pontos assim, importantíssimos. Gostaria de compartilhar esse meu estudo com vocês e eu fiz essa síntese para vocês. Primeiro ponto, a flor tem sentimento. A gente nunca pode esquecer isso. Hoje no Japão, na história do Japão, da flor, acredita até que a flor, Deus está sentado na flor. A flor é Deus. Isso é muito forte. Então, a flor não é só para decorar, não. Deus está na flor. Será que... Ai, meu Deus, né? Isso é muito importante, né? Então, a flor tem semente significa... A flor, Deus está na flor. Recentemente saiu um filme importantíssimo da história da Ikebana, onde o primeiro fundador da Ikebana, começou a arte da Ikebana, diz que Buda está na flor, Deus está na flor. Ou seja, a flor tem vida, a flor tem sentimento. E ao vivificar essa flor, preservar a vitalidade da flor, ou preservar a característica da flor. Então, cada flor tem a sua característica, tem a sua missão. Tem flor, eu quero fazer uma ikebana, ou fazer uma flor que dure muito. Não, desculpe, mas esse sentimento, eu sempre brinco. Se quer que a flor dure bastante, que não murche nunca, melhor usar flor de plástico. Brincadeira, pelo amor de Deus, não. Eu estou só brincando. Não é usar flor, mas cada flor tem o seu tempo. Um dia, horas, momentos. Nós que temos que apreciar esse momento. Nós que temos que mergulhar nesse momento da flor. E junto com ela, o nosso sentimento, o sentimento da flor, a energia que vai gerar no ambiente, curtir esse momento. Então, por favor, preserve a vitalidade da flor. Outro ponto, conservar o seu aspecto natural, como ela está no jardim. Vivificar essa característica dela, a alegria dela. Não é fazer forma na flor, conservar o seu aspecto natural. Outra coisa característica da Ikebana de Meisama, vamos ver no outro bloco, de Sandai Sama também, filha dele, desculpe, vai ter outro vídeo sobre isso, né? Então, gostaria que observasse, né, que usava pouco material. Não é só questão de quantidade de material. Quando fala pouco material, às vezes, é quantidade. Não, não misturar muito flores. Ou seja, um galho e o verde e a flor. Não misturar, porque a característica da flor de Meisama, dos jardins que Meisama construiu, ele não misturava muita coisa. É um material, uma flor. Vamos observar isso na Ikebana daqui a pouco. Então, isso é uma característica muito importante de Meisama. Usar pouco material. Até algumas pesquisas estão mostrando que também a flor ela produz uma seiva, né? Isso também, quando mistura, também não é bom. Por isso, criaram vários métodos hoje para usar para a floricultura, né? Mas a Ikebana de Meisama, a Ikebana que eu gostaria que os senhores estudassem, nós temos academia em todo o mundo. Além disso, mas a flor que vai praticar em casa, no seu ambiente, a Ikebana Sangetsu, né? Graças a Deus está em todo o mundo, mas a flor, nós membros vamos praticar, é utilizar pouco material, não misturar muito, não muita quantidade não. Posso contar com vocês?
Vivificar, essa parte é boa, hein? Eu sempre brinco com isso. É vivificar com alegria, como se estivesse pintando um quadro. Então, esse espírito de alegria, né, que a flor vai gerar no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, nossa casa, onde quer que seja. E, voltando ao ponto acima, a flor tem vida. Tá ok? Pode ser assim? Pode? Posso repetir então? A flor tem sentimento, a flor tem vida, preservar a vitalidade da flor, conservar seu aspecto natural, usar pouco material e vivificar com alegria, como se estivesse fazendo uma obra de arte, pintando um quadro. Esses pontos eu acredito que são importantíssimos. Vamos então mergulhar agora nisso? Dentro da, assim, vários ensinamentos de Meisama, nós compilamos, nós, assim que eu digo, no Japão, quando foi criada a Academia Sangetsu, fez um resumo do que Meisama orientou em todos os seus ensinamentos, em todo o seu material. Então, primeiro, vivificar com naturalidade, como falei anteriormente, sem forçar a característica dele, rapidamente, não é? Meisama afirmava, se ficar mexendo muito, a flor termina murchando. Como se estivesse pintando um quadro. Acabei de falar agora. De ficar considerando a harmonia do conjunto, ou seja, a flor, o ambiente onde vai ser colocado. Como que eu vou fazer a harmonia desse ambiente? Como eu vou fazer a harmonia do ambiente? Né? Então a flor tem que fazer parte de um todo. Não é só para aquele, né, a parede, a cor da parede, o móvel. Pensasse nisso. E por último, volto ao item que eu acho interessantíssimo. Desculpe, mas é vivificar com alegria. Esse espírito de alegria vai passar através da água, através do vaso, através da flor, para criar uma atmosfera alegre e descontraída. Talvez essa foto seja uma das mais conhecidas dos senhores, né? Ele vivificou em Atami essa flor, né, no reino Kyushu, né? E escreveu esse poema. A beleza da flor. Quando a fixo compenetrado, volto a sentir quão profundas são as bênçãos de Deus. Sem conhecer as impurezas do mundo, desabrocha uma camélia no jardim. Com ela, ornamento o meu lar. Outra vivificação em Atami, utilizando a camélia. Aí, no meu estudo, eu observei assim, puxa vida, a Meisama vivificou em vários locais, mas utilizou a mesma cesta, o mesmo vaso. Será que ele quis falar alguma coisa para a gente? Eu não sei, não está escrito isso. Mas para mim, no meu estudo, eu observei que Meisama utilizou a cesta de várias formas, não é? Envolvendo a cestinha, para frente, dentro da cestinha. Então esse é que me despertou para meu estudo, né? Aqueles que têm o desejo ardente de se igualar à beleza das flores possuem corações que a elas se assemelham. Então eu gostaria de olhar a primeira vivificação de Meisama, que ele utilizou, né, esse tipo um capim, chama Suzuki, né, em japonês, né, e ele utilizou essa cestinha, praticamente envolvendo a cestinha toda. O outro usou tulipas, né, utilizou também esse chama codemário, não sei se é véu de noiva em português, é uma flor que fica branquinha, fica linda, né? E no fundo eles usam um poema de um artista muito famoso no Japão, né? Essa composição desse ambiente, a flor e o vaso. Dá para observar que tem uma obra, a flor, o ambiente, o pergaminho, tudo está em plena harmonia, né? Aqui ele usou camélia, né? E flor de pessegueiro, o galho com flor de pessegueiro. É como eu falei, não mistura muito material. Pessegueiro e camélia. E mostrando toda a beleza da cestinha. Outra também, ele utilizou marmelo japonês, em japonês chama buquê, mas
é uma flor que dá um galho que dá uma florzinha. Até muita gente confunde com ameixeira, mas não é igual. Mas assim, quando olha rápido, pensa que é ameixeira, mas chama-se marmelo japonês e usou camélia. Olha, por favor, a beleza do galho, a beleza da flor. Esse ponto que Meisama tinha muito cuidado em destacar, né? A beleza da flor. Então, realçando a beleza, como se fosse uma obra de arte, como se fosse uma pintura, como ele afirmava, como se estivesse pintando um quadro. Então, não utilizava muita para não ofuscar a beleza da flor. Então, destacava a beleza da flor. Isso é um ponto que a gente pode praticar na nossa flor do dia a dia, na nossa casa, né? Esse também, olha que elegância, que a beleza do vaso. Nossa, que vontade de entrar na casa de vocês. Será que eu consigo entrar? Estou entrando, né? Mas vamos tirar esse momentinho para apreciar essas obras de arte, por favor. Esse galho, né, dessa Yukianagi, né, que é o vime com florzinhas brancas, né, e camélia, como se estivesse realmente flutuando, não é? Esse outro, nossa, que composição importantíssima, né? Ele usou a flor de um vaso com um desenho de outono, né? Combinando, seguindo o movimento do quadro, do pergaminho. Dá para perceber isso? Que elegância? E só usou a íris. Não sei se dá para perceber. Nossa, é muito bonito realmente essa obra, não é? Ele escreveu esse poema. Eu vou pedir para o Arnella ler, por favor. Glicínia. As flores roxas de glicínias se espelham nas águas do lago. Pelo vai-vém das carpas coloridas sob as águas, ondas daquela cor surgem sucessivamente. Mokichi Okada. Um vaso de bambu com um ramo de glicínia. Esse vaso com duas bocas, não é? Também de bambu, utilizando esse momide, ou seja, o bordo da montanha. Tem vários tipos de bordo. Então esse chama-se bordo da montanha. Ele é um pouquinho a folha diferente. Vamos apreciar, por favor. Aqui também ele usou a mesma cesta de várias formas. Aquela mesma flor que usou com azaleia. Esse também, puxa vida, que interessante essa composição também, né? A mesma cesta, utilizada também na forma, né? Ele usou camélia e, de novo, o galho de marmelo japonês, ou seja, bokeh, né? Outra cestinha que ele utilizou, também utilizando de várias maneiras, né? Ele usou com flor de kikyo, é campainha que fala em português, e essa folha nunca consegui achar aqui, né? Existe muito sol sagrado de Atami, tem essa folha, né? Ele vivificou esse arranjo na sala de bambu, como falei, mostrei anteriormente, né? Esse também utilizou, escreveu um poema sobre outono, bem outono, né? Apreciar com amor a flor da primavera e o bordo do outono é corresponder à infinita bênção que nos é atribuída por Deus. Esse é outro tipo de bordo, né? É o bordo que está sempre vermelho. Ele fica sempre meio avermelhado. Esse é um outro tipo de bordo e usou com um crisântemo. Agora também, mesma cesta, ele usou várias maneiras. Com essa hortênsia,
esse tipo de hortênsia, né? Chama Gaco de Sá, ele não enche, não fica com flor. A flor fica só em volta assim da hortênsia. Bonito, né? Aqui no Brasil também tem, viu? Ela fica assim, e em outros lugares também, mas ela não fica totalmente repleta de flores. Fica só botãozinho e ela fica só em volta. Então ele usou a hortênsia e um capinzinho. Aqui ele usou a flor da frésia num vaso de porcelana. Uma camélia. Nossa, que lindo, né? Então ele usou com flor de íris, né? Fazendo das flores, dos pássaros, do vento e da lua meus amigos, desejo viver alegremente, mesmo neste mundo cheio de sofrimentos. A beleza da grande natureza representa o sagrado e silencioso ensinamento de Deus. Mokichi Okada. Aqui ele usou uma cesta usando crisântemo e um capim chamado Suzuki, combinando, como eu falei no momento, com o ambiente, né? Com essa belíssimo pergaminho. A mesma flor utilizando outro pergaminho. Aqui, desculpe, mas como a foto é antiga, não aparece muito bem o que está escrito no pergaminho, né? Mas é um pergaminho, ele usou a mesma composição. Será que ele quis mostrar alguma coisa para a gente, né? Puxa, lá em Hakone, na sala de bambu, né? E aqui só a composição, uma foto só da composição que ele nos ofereceu. Aqui, usando a flor, até ele chegou a pintar essa flor, tulipa, né? Muito interessante essa vivificação de tulipa, né? Usou num vaso de cerâmica, numa cestinha e no outro vaso de cerâmica. Aqui também utilizou a tulipa como, não sei, o que os senhores estão apreciando na flor de Meisama, né? Aqui também ele começou a utilizar numa cestinha trançada, né? Com azaleia e flor de íris. Aqui foi fotografado de vários ângulos, né? Gostaria que observasse aqui, ele não utilizou a base, não é? Aqui ele utilizou a base. Aqui utilizando em um vaso de porcelana. Apreciamos várias obras de Meisama. Eu acredito que essas obras tenham gerado muita energia para os senhores, senhoras, e para mim também, que estou apreciando junto com vocês. Espero que cada lar, por favor, apreciasse essa foto, desse uma pausa depois no vídeo, né? Olhassem, apreciassem como realmente uma obra. Naquela época que Meisama fez essas flores, o desejo dele era construir uma academia depois. Por isso que ele especialmente pediu para fotografar. Vocês sabem, né? A fotografia na época não era tão fácil assim, ainda mais colorida, não é? Então, Meisama tinha um grande desejo que o maior número de pessoas pudessem apreciar a sua obra, a sua flor, mas que gerasse energia para as pessoas, purificassem o sentimento das pessoas através da flor. E gostaria, para encerrar, voltar a falar num assunto importantíssimo. Meisama afirma: onde há flor, o mal não entra. O mal não gosta de flores. Afirmou isso várias vezes em seus ensinamentos. Gostaria que, estudando esse ensinamento de Meisama, aprofundando o ensinamento de Meisama, praticassem, importantíssimo na nossa vida, Jorei, agricultura natural,
Pode ser através da horta caseira, começar através da horta caseira. E o belo pode ser também através da flor. Pode ser também ao preparar um jantar na sua casa. Pode ser ao se vestir. Pode ser em preparar um ambiente para receber um amigo. Pode ser pintando um quadro. Pode ser tocando uma música. Pode ser participando do coral. Várias expressões artísticas. Mas o que eu queria pedir a vocês, por favor, comecem. Aproveitem esse tempo. Vamos começar a praticar o belo. E como o Meisama nos ensina, a flor está próxima a gente. Tem um matinho, um capim, qualquer coisa, por favor. Vamos criar essa energia positiva no lar. Jorei, a agricultura natural e o belo. Fazer as nossas práticas básicas, mesmo em nosso lar. Posso pedir isso aos senhores? Dedicação, culto, jorei, gratidão, todas as nossas práticas podemos fazer. Por favor, conto com vocês. Por favor, muito obrigado e até a próxima oportunidade.